Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Salmo número 84. Salmo número 84, eu vou ler os versículos de 1 a 4 e também o versículo 10. Salmo número 84, de 1 a 4 e também o 10. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós confessamos que ela é a verdade e nós inclinamos agora todas as nossas opiniões, pensamentos e interpretações à verdade absoluta daquilo que está escrito. Reconhecemos também a incapacidade de entender os teus mistérios se o Senhor mesmo não vier nos revelar. E pedimos humildemente ao teu Espírito que fale ao nosso coração, fale ao coração de todos que estão ouvindo agora a tua palavra, que ela cumpra o propósito para o qual ela foi escrita, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, pode se sentar. O melhor lugar para estar é a presença de Deus. O melhor lugar para estar é a presença de Deus. Aqui o salmista fala do tabernáculo. Tabernáculo significa lugar de habitação. E o tabernáculo, assim como o templo de Salomão no Antigo Testamento, representa o lugar da presença de Deus. O tabernáculo era composto por 3 partes: o átrio, ou o pátio, o santo lugar e o santo dos santos, ou o santíssimo lugar. No pátio, a gente encontrava o altar do holocausto e o lavatório. No santo lugar, ficava a mesa, o candelabro e o altar do incenso. E no santíssimo lugar estava a arca da aliança. Dentro da arca, os irmãos sabem, ficavam as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão, que floresceu. E tudo isso representava o lugar da presença de Deus. Nós sabemos que tanto o templo quanto o tabernáculo representam a presença de Deus em espírito na vida de cada um de nós. Paulo vai falar muitas vezes isso, que nós fomos levantados por Deus para sermos uma casa viva do Espírito. Nós somos a habitação do Espírito do Senhor, e isso, no momento em que recebemos a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós, e agora nós somos a casa dele. Pedro vai dizer que cada um crente é uma pedra viva nessa construção, e a base dessa construção é Cristo e a palavra do Senhor. Então, eu queria conversar com os irmãos sobre a bênção de se estar na presença do Senhor. A primeira coisa que eu gostaria de refletir com vocês é que a presença do Senhor nos traz amor e proteção. É muito difícil a gente encontrar na mesma frase a palavra amável e exército, não é? Mas o salmista começa dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Isso significa que Deus, ao mesmo tempo em que ele é o Jeová Tsebaote, o Deus dos exércitos, porque ele é o grande general e Senhor absoluto de todas as coisas criadas. Você vai ler em Gênesis capítulo 2, versículo 1, que Deus criou o céu, a terra e todo o seu exército. Então, Deus é Senhor dos exércitos do céu, sejam eles os anjos, as estrelas, qual a interpretação que se queira dar, e Deus é Senhor dos exércitos da terra também, aves, animais, peixes, inclusive o ser humano.
Ou seja, Deus é Senhor de tudo. E é esse Deus guerreiro que luta as nossas batalhas. Por isso ele é o Senhor dos exércitos, ele vai à nossa frente, ele é o nosso general. Nós cantamos isso, não é? É ele que vence o inimigo à nossa frente, e nós que somos cristãos só temos um inimigo, que é o Satanás, o diabo, aquele que a Bíblia diz que caiu e que é mentiroso desde o princípio. E todo o mal que nós vemos acontecer na terra é a influência dele na vida das pessoas que lhe dão lugar. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: olha, vocês não devem se vingar, vocês devem entregar a vingança nas mãos do Senhor, porque a ele pertence a vingança. E a vingança de Deus não é igual à nossa vingança, passional, toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Vingança é Deus vindicar o direito, é Deus fazer aquilo que é certo, justo e bom. Vingança é Deus dar a cada um o que lhe é de direito. Então este é o Senhor dos exércitos, e ao mesmo tempo ele é um pai amoroso. João vai escrever na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Deus não sente amor, ele é amor. O mesmo João, no capítulo 15, versículo 13 do seu evangelho, diz: ninguém tem maior amor do que este. E ainda João, no capítulo 3, versículo 16 do evangelho, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o mesmo Deus dos exércitos que aplica justiça é o Deus que nos ama. Deus fez tudo por nós. Escrevendo aos Romanos, do capítulo 8, versículo 32, Paulo diz que ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas por nós o entregou. Então, aquele que dá o mais, dá o menos. Nós podemos acreditar no amor de Deus. Então, a presença de Deus é garantia de proteção, porque ele é o Senhor dos exércitos, ele vai à nossa frente, vencendo as batalhas, resolvendo os problemas, derrotando o inimigo, e ao mesmo tempo, ele é amável. Ele tem amor para nós. Ele nos trata como um pai trata o seu filho. E todos nós que verdadeiramente vivemos com Deus e para Deus, podemos testemunhar do seu grande amor por nós. A segunda coisa preciosa que encontramos aqui é que na presença de Deus nós encontramos sentido para a vida. Versículo 2: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Suspirar aqui é ansiar, é ter saudade. Desfalecer é estar completo, estar realizado, ter por encerrado. Quando nós estamos na presença de Deus, e aqui o átrio representa a presença de Deus, vocês vejam só, hein? O átrio é o nível menor de estar na presença de Deus no Antigo Testamento. Porque as pessoas poderiam estar no pátio, no santo lugar ou no santo dos santos. O átrio já é suficiente para realizar a nossa alma. Sem Deus, a vida não faz o menor sentido. Sem Deus, a vida é um movimento aleatório. Nós teríamos que viver à luz daquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas quando nós estamos na presença de Deus, a nossa alma, ela é saciada, completa, ela tem sentido. Como o salmista Davi vai dizer lá no Salmo 131, versículo 2, como uma criança desmamada se aquieta no colo da sua mãe, assim é a minha alma para contigo, Senhor dos exércitos. A criança, quando está com fome, ela chora, esperneia. Mas quando ela mama e se sacia, ao ser desmamada, ela deita no colo da mãe e fica quietinha. Ela dorme, porque ela sabe que ali ela está completamente saciada. E Davi vai dizer: a minha alma para com o Senhor é como essa criança. A minha alma desfalece na presença do Senhor.
ela encontra sentido, ela se completa, e isso é maravilhoso. E não só a alma, aqui diz também que o coração, que significa o ser interior, e também a carne, que é o corpo, exultam pelo Deus vivo. Exultar é saltar de alegria. Então, o que o salmista diz? Todo o meu ser, parte física e parte espiritual, encontra sentido na presença de Deus, no lugar onde Deus habita. E isso é maravilhoso. E foi exatamente esse o convite de Jesus, quando lemos em Mateus capítulo 11, 28 a 30. Vinde após mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Todos que são mais antigos na fé lembram de um hino que a gente ouvia, né, desde criança. Alma cansada, né? Alma cansada, não desespera, espera em Deus. Como é triste a alma cansada. Infelizmente, a alma chega num ponto tão grande de cansaço, que hoje se chama estresse, né? Que acaba um ser humano atentando contra a sua própria vida e abrindo mão do bem mais precioso que ele tem. Único, dado por Deus como um sopro, que nos faz diferente de tudo que existe no universo. Quando a alma fica cansada ao ponto de não conseguir mais seguir em frente. Jesus disse, vocês podem achar descanso para a sua alma. E é na presença de Deus que a nossa alma se completa. Não só a nossa alma, todo o nosso ser. Sentimentos, pensamentos e até mesmo o nosso físico. Nós sentimos que às vezes nós vimos aqui louvar ao Senhor e voltamos para casa mais leves. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já ouvi isso de pessoas. Pastor, cheguei aqui, parecia que eu estava carregando um saco de 100 quilos nas costas, estou voltando para casa mais leve. É assim que Deus faz, é assim que Jesus é. É na presença de Deus que nós encontramos sentido para a vida. A terceira coisa preciosa que está aqui nesse salmo é que na presença de Deus nós encontramos abrigo e provisão. Versículo 3. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista lembra aqui da situação de dois pássaros, o pardal e a andorinha. E a gente que é da roça vê muito desses passarinhos, né? E aqui ele fala direitinho, o pardal encontrou casa, né? Que o pardal gosta de fazer ninho no telhado das casas. E a andorinha, o seu ninho. E ele diz que assim como o ninho é o lugar seguro, é o lugar protegido de um pássaro, a presença de Deus é o nosso lugar. Assim como o pássaro tem seu ninho, a presença de Deus é o nosso ninho. E eu oro sempre, irmãos, quando eu recebo alguém como membro dessa igreja, que essa igreja seja um ninho para esse irmão, para essa irmã. Os passarinhos andam o dia inteiro para lá e para cá, né? Procura comida, procura água, foge dos perigos, e depois, quando vai anoitecer, eles voltam para o ninho. Porque é no ninho que é o seu lugar seguro. No ninho estão os ovinhos ou os seus filhotes. E eu sempre tive a noção da igreja como esse lugar seguro, esse lugar de família. A presença de Deus é um lugar seguro não só para nós, mas também para os nossos filhotes. E olha, salvo raríssimas exceções, esse é o lugar onde eu me sinto protegido e provido. Não só eu, mas também minha família, minha esposa e meus filhotes. Eu não consigo imaginar minha vida sem ter uma igreja. E esse foi o lugar que Deus escolheu para ser o meu ninho. E eu quero dizer para cada um de vocês que estão aqui no templo, ou vocês que estão aí nos assistindo de longe, a presença de Deus pode ser um ninho para você. Dessa vida cansativa de andar para lá e para cá, batalhar o pão de cada dia, resolver problemas, estresse, ansiedade. A presença de Deus é um ninho para onde a gente volta. E a presença de Deus é para você e para os seus filhotes também, para o seu casamento também, para todas as áreas da sua vida. É na presença de Deus que encontramos abrigo e provisão. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, 26, que nós valemos muito mais do que as aves.
Ora, se as aves têm os seus ninhos, por que nós temos que viver sem abrigo? Mateus vai dizer, lá no capítulo 10, versículo 29, que se vende 2 pardais por uma moedinha. Esse tempo todo que eu vivi na roça, antigamente as pessoas tinham a cultura de criar passarinho na gaiola, né? Eu nunca vi ninguém criar pardal, alguém já viu? Pardal não tem aparência e não canta. Então, pardal é barato. Se você converter essa uma moedinha aqui, se 1 denário em real, cada pardal aqui sai 97 centavos, a última conta que eu fiz. Não vale R$1 um pardal pela conta da Bíblia. E Lucas piora mais ainda a situação do pardal, porque em Lucas 12:6 diz que se vendem 5 pardais por 2 asses, 2 moedinhas. Ou seja, se você levar 5, o quinto é de graça, você paga só 4. Um pardal é contrapeso. Só que Mateus vai dizer que nenhum pardal cai por terra sem a permissão de Deus. E Lucas vai dizer, nenhum deles está em esquecimento diante do Pai. Até aquele 5º pardal que não vale nada, que é contrapeso, que ninguém lembra dele, que ninguém sabe dele, ele não está esquecido por Deus. Ele tem direito ao seu ninho. E quanto mais nós, que valemos muito mais do que as aves, eu e você, temos direito a um ninho, e a presença de Deus é o nosso ninho. E para encerrarmos, a 4ª coisa que eu queria refletir com você está aí no versículo 4 e no versículo 10. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. A presença de Deus é o melhor lugar para estar. Não há melhor lugar no universo do que a presença de Deus. Aqui diz que quem está na presença de Deus é feliz. Bem-aventurado é feliz. Porque na presença de Deus é louvor perpetuamente. Não está escrito aqui que é vida mansa perpetuamente. Mas significa que estando com Deus nós podemos louvar em toda e qualquer situação. Alguém já traduziu isso numa música? Está sorrindo, louve, está chorando, louve, está sofrendo, louve. Então, quando estamos com Deus, na presença dEle, nós louvamos quando ganhamos as batalhas, louvamos quando perdemos batalha, louvamos quando temos fartura, louvamos quando temos escassez, louvamos na enfermidade, louvamos na saúde, na alegria e na tristeza, igual um casamento. Mas aqueles que verdadeiramente estão na presença de Deus, eles louvam perpetuamente, porque eles sabem que a outra opção ao louvor é a murmuração. E a murmuração é a linguagem do inferno. Na presença de Deus não tem murmuração. Todo dia, não importa a situação que a gente esteja, a gente põe o pé para fora da cama e diz, Senhor, eu te louvo pela vida, eu te louvo, e você começa a enumerar as bênçãos. Todos nós, irmãos, temos mais para agradecer do que para pedir, todos nós. Mas às vezes nós não enxergamos isso, porque estamos longe da presença de Deus. Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000. Eu fui levado a fazer umas contas aqui, eu tenho 53 anos de idade. Eu imagino que uns 50 anos desses 53 eu fui crente e estive indo na igreja. Então eu fiz uma conta aqui. Se um ano tem 50 semanas mais ou menos, e eu iria na igreja 2 vezes por semana, os irmãos já fizeram a conta, né? 50 vezes 50 vezes 2 vai dar 5.000 dias. Eu já estive mais ou menos na igreja, no templo, umas 5.000 vezes na minha vida. Já participei de umas 5.000 reuniões. Pode ter sido um pouco mais, um pouco menos, né? Porque tem umas fases da vida da gente que a gente está muito envolvido, que a gente vai quase todo dia, como tem aquelas fases também que a gente vai menos. E de outro lado, eu tenho 34 anos de trabalho, né, de contribuição. Um ano tem mais ou menos 250 dias úteis, né? Eu já trabalhei 8.500 dias da minha vida. Eu vivia ao templo 5.000 dias. Irmãos, o que é melhor? O que a gente gosta mais? De ir ao trabalho ou de estar na presença de Deus, vir a adorar o Senhor? O que a gente gosta mais? De passear ou de estar na presença de Deus? O que a gente gosta mais? A Bíblia diz que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, especialmente nas portas da perversidade.
É unanimidade. Todas as pessoas que vêm para Cristo, às vezes um pouco mais tarde, elas dizem: se eu soubesse, eu teria vindo há mais tempo. Eu perdi tempo, eu perdi minha vida. Porque, irmãos, um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, com qualquer outra pessoa, fazendo qualquer outra coisa. Nós valorizamos estar na presença de Deus? Nós valorizamos estar na casa de Deus? Ou nós preferimos estar em outro lugar? Seja a nossa casa, seja um estádio de futebol, seja uma praia, seja trabalhando ou fazendo outra coisa. Eu posso responder isso para Deus. Agora o Salmo vai dizer que feliz é o que habita na casa do Senhor. Esse louva perpetuamente. Talvez seja por isso que a gente encontra tanta gente reclamando da vida, né? É porque vive muitos dias fora da presença de Deus. E fora da presença de Deus é murmuração que não acaba mais. Mas quando vivemos na presença de Deus, é louvor perpetuamente, porque um dia na presença do Senhor é incomparável, melhor do que qualquer outra coisa. Que pena, irmãos, é incrível como as pessoas se esforçam tanto para estar em outros lugares, mas não se esforçam para estar na presença de Deus. E a presença de Deus é incomparavelmente melhor. O melhor lugar para estarmos é na presença de Deus. Na presença de Deus nós encontramos amor e proteção, na presença de Deus encontramos sentido para a vida, encontramos abrigo e provisão, e por isso nós afirmamos que o lugar onde nós temos maior prazer em estar é na presença do nosso Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida com essa palavra.